somos a ST Consultoria, que significa Segurança no Trânsito. Somos uma empresa especialista em segurança no trânsito que visa diagnosticar e criar métodos eficazes para reduzir os índices de acidente com vítimas fatais. Então, essa é um pouco da história da nossa empresa. Tem a missão de resolver problemas com trânsito. Tá? Para baixo? É mudar na lateral, tá? A visão da nossa empresa é consolidar-se como uma empresa líder em segurança no trânsito por tornar-se referência nacional nesse segmento. Então, com a experiência que a gente vem adquirindo de resolução dos problemas, temos tido bastante sucesso nisso, com os estudos que fizemos, as pesquisas e assim por diante. Então, essa é a nossa visão para atingir essa meta. A nossa missão é buscar melhoria efetiva na segurança do trânsito, salvando vidas, esse é o mais importante, e viabilizando soluções. A problemática que eu vou falar aqui é morte no trânsito. Então, a morte no trânsito nos levou a ganhar essa licitação da Subprefeitura de São Miguel Paulista, né? Que é um bairro que tem um dos índices maiores de morte no trânsito. Morte por qualquer causa, mulheres, motos, carros e assim por diante. E nós diagnosticamos as possíveis causas de acidente sofrida nos últimos meses no bairro e vimos que a causa que foi muito alto mesmo, altos índices, e a gente teve que trabalhar bastante, mas com grande sucesso, vocês vão ver. E a preocupação é por parte dos órgãos públicos, isso foi tão grande que os órgãos públicos se manifestaram aqui, porque o crescimento dos acidentes é contínuo e alarmante, o que acaba colocando a integridade física da sociedade em risco, né? Então essas eram as partes que eu tinha a dizer. O consultor Tiago agora vai falar um pouco, vai mostrar umas fotos para vocês verem a realidade dessa problemática que eu citei. E o Arley vai mostrar o PDCA e as soluções que a gente implantou lá na Subprefeitura de São Miguel e o êxito que a gente teve com isso. Boa noite, pessoal. A gente fez uma pesquisa no bairro, né? E tiramos algumas fotos de algumas imprudências, né, que acontecem muito lá. Aqui no caso, pedestres atravessando fora da faixa, né? Aqui você pode ver a escola, as crianças atravessando fora da faixa para ir para a escola. A mulher ali naquela grade ali, né? Pessoa atravessando numa rodovia ali que é a Tito, né? A gente tem aqui motoristas parando em cima da faixa de pedestre, né? Isso daí, meio que o pedestre está dividindo a faixa com os carros, né? Com o motorista. Então isso daí, hoje em dia, né? E aqui a gente tem umas faixas e placas mal sinalizadas, né? Aqui uma placa de travessia, né? Aqui a gente tem uma outra placa. Invisível, né? Era uma vez uma placa. Aqui a gente tem faixas também, né, de pedestre, então vocês têm que atravessar, logicamente, por aqui. E aqui a gente tem motoristas passando no farol vermelho, né? Isso acontece muito em São Paulo e em São Miguel Paulista está acontecendo muito também, de acordo com a nossa pesquisa, a gente viu que a gente até conseguiu bater várias fotos em relação a isso. Passar o vídeo. Okay. Bom, agora a gente vai mostrar um vídeo. Tudo isso na prática. Que é a prática, né? Que mostra bem a realidade do que acontece, as imprudências, falta de atenção dos pedestres, entendeu? Então tudo isso, erro de cálculo, entendeu? Tudo isso acontece hoje em dia e, olha o que acontece. Esse cara legal. Aí ele fez um strike, né? Isso é correto. Então,
entroncamentos mal sinalizados, onde todo mundo disputa espaço, e aí estava sendo fatal. Né? Bom, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, como a gente mostrou vários exemplos para vocês no vídeo que foi mostrado e nas fotos, vocês viram que diversos fatores que levam a causar os acidentes, na maioria das vezes, são tanto imprudência como negligência dos pedestres. Em cima, baseado nessas informações que a gente buscamos no bairro, a gente montou o PDCA. Do PDCA, como é que volta aqui, professor? Assim, você foi para baixo, agora assim. Na lateral, hein? Na lateral, pela direita. Isso, assim. Ah, tá. E aí, o que acontece? Com a ferramenta do PDCA, a gente fez todas as informações. A gente fizemos a análise de coleta de dados, análise dos processos, o plano de ação, a execução e a verificação de resultados e a priorização das ações implantadas. A gente vai apresentar para vocês a partir de agora. A primeira parte foi a nossa parte de análise de dados, a coleta de dados e informações. E aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente levantou um gráfico e as informações são verídicas. Só para vocês terem uma ideia, a primeira coluna é a média São Paulo em acidente de 2009. 2009, 2010, 2011, 2012. A partir desse momento, a gente começou a basear com a coluna de São Miguel Paulista. Em São Miguel Paulista, por exemplo, a média de São Paulo a cada 100 mil habitantes era 13 que morriam em São Paulo por vítima de acidentes, de atropelamentos, e 16 em São Miguel Paulista. Então, uma proporção bem maior, só para vocês terem uma ideia. E dentro dessas informações, a gente fizemos a análise levantada em 2010 e 2011. E aí, quem morre mais? Homens são os maiores vítimas dessa situação, mulheres em segundo plano e crianças menores de 14 anos. Um detalhe muito importante é que a partir do momento que a SCT começou a implantar as suas ferramentas, suas melhorias, a gente já conseguiu dar uma melhorada no ano de 2012, que até o momento a gente já conseguiu ficar abaixo da média de São Paulo. E São Paulo que ficou em segundo lugar. Só que teve uma alteração aqui que foi mulheres. Mulher, geralmente tem alguma dificuldade. Então... E aí, quais são os fatores? Vamos lá. Quais são os fatores relativos a eles dos pedestres? A maior parte, 66% desses fatores, é a falta de atenção. Em segundo lugar, ele faltou olhar. Pedestre que chega num lugar e não olha e atravessa. É o caso que a gente demonstrou nos exemplos. Em posição perigosa, num lugar que não era muito favorável para eles. Olhou, mas não viu aqueles locais que tem ponto cego, ou aquele caso daquele nosso primeiro vídeo lá que passou, ele estava parado no ponto, o cara veio, passou e atropelou. Não, o cara não, a mulher que atropelou ele. Uma mulher, professor. Avaliação errada de velocidade e distância. Foi o caso daquele caso que a gente mostrou o exemplo da pessoa que parou o ônibus, parou no ponto, ela pegou e atravessou. No momento que ela atravessou, estava vindo um carro, então ela fez uma avaliação errada. E o último caso, que 2% disso é uma decisão errada. O cara pensou que dava para passar, mas não dava. Infelizmente gerou um acidente e geralmente levou até morte. Nosso objetivo foi diminuir. Qual que é o nosso objetivo nesse negócio? É diminuir em 80% os índices de atropelamentos envolvendo pedestres de circulação nas principais vias do bairro São Miguel. Os principais tipos de intervenções que a gente vai aplicar serão infraestrutura, sinalização, operação e fiscalização. A partir disso aí, das nossas informações, é aquilo que o professor sempre falou. Pô, parece que todo mundo já sabe que serve para fazer isso, já sabia, mas consultoria é isso. A gente está implantando aquilo que já era para ser feito. A gente começamos implantando o quê? Barreiras de proteção. As barreiras já servem para evitar que os veículos e o governado entrem na área onde estão os pedestres e também servem para orientar o fluxo do pedestre, obrigando que os pedestres usem o local correto para ultrapassar. Nesse modelo, nesse gráfico aqui, eu estou apresentando dois modelos para vocês que já estão sendo aplicados. A barreira gradil, onde a gente põe ela numa esquina, evita que os pedestres atravessem nesse sentido ou nesse e vice-versa, obrigando que a canalização deles venha todo para a faixa pedestre, que fica mais afastado da via, da esquina da via. No segundo modelo, já é um modelo mais aplicado em vias maiores, acima de 12 metros, que é a canalização com gradil no meio da quadra. Por exemplo, Radial Leste, a Jacupesco, onde fica no meio da quadra, onde fica um farol aqui, bem aqui nesse ponto, e aqui a gente coloca umas LEDs, obrigando que as pessoas atravessem aqui. Por quê? O que acontece? Quando não existe esse tipo de grade, o que acontece? O farol fechou, beleza, todo mundo lá está o pessoal atravessando, o pessoal atravessando. Nesse momento, o que acontece? Alguns engraçadinhos, algumas pessoas irresponsáveis, eles atravessam aqui no meio. Nesse momento, está passando uma moto, o que acontece?
atropela. A probabilidade de atropelo é muito grande nesse momento. Então, assim, as grades nessa situação, elas fazem o quê? Obrigam obrigatoriamente que os pedestres passem por esse canal aqui. Outro tipo também que a gente tem, que são as vias grandes, acima de 12 metros também, é o refúgio. Quando aquele caso que, por exemplo, o pedestre vai atravessar, porém, pelo tempo do pedestre, tempo do fluxo, não dá tempo dele atravessar todas as duas vias. E aí o refúgio, o pedestre fica protegido nesse meio aqui, aguardando que o farol abra de novo e ele consiga atravessar para o outro lado. Uma das tratativas mais aplicadas hoje, que é mais barata, é a famosa lombada. O pessoal, a prefeitura, por questão de custos e infraestrutura, aplica-se muito a lombada, pelo baixo custo que ela tem e a facilidade. Porém, a lombada ela tem que ser bem planejada na aplicação dela, porque dependendo do lugar pode atrapalhar o fluxo do movimento. Outra parte também que a gente fez foi a melhoria da iluminação pública, onde muitos acidentes ocorrem devido à invisibilidade de uso de mau ângulos. Foi aquele exemplo que a gente mostrou no vídeo, que o pessoal, 5 ou 6 pessoas estavam atravessando um local escuro que o carro não viu e eles não viram o carro. A faixa de pedestres é óbvio, né? A gente teve alguns exemplos aí, dá uma melhorada nas faixas pedestres do bairro, que é onde as faixas pedestres estão apagadas, que às vezes o motorista não sabe onde atravessa, onde os pedestres atravessam e vice-versa. Semáforo de pedestre de botoeira, esse é aquele caso lá, aquele lugar onde tem um fluxo grande de carro, porém não tem um fluxo tão grande de pedestres. Então assim, não existe a necessidade de a gente colocar um semáforo inteligente lá para parar toda hora. Então sempre quando tiver um pedestre naquele momento que chegou naquele ponto, ele vai lá, aperta, a partir de mais ou menos de 1 minuto e meio a 2 minutos, vai se fechar o farol, para quê? Para que esses pedestres se atravessem. Você vai falar da conclusão. Então, gente, o objetivo desse trabalho é conscientizar cada um de vocês, né? Porque isso são imagens reais, embora a gente dá risada, mas são imagens reais, a coisa está acontecendo e não precisa esperar que uma empresa de consultoria vá fazer isso, né, em prol de salvar vidas, né? Então é importante que vocês se conscientizem, a gente aqui que tem um pouco mais de cultura, né? Levar essa cultura de atravessar somente em local apropriado e assim por diante, porque isso envolve a vida de cada um de nós, né? Então, dessa forma, caros amigos presentes nessa palestra, como representantes da ST Consultoria, informamos a todos que vamos prosseguir nessa luta com a falta de educação no trânsito, educando e salvando, por implantar soluções que sejam funcionais no dia a dia de cada cidadão brasileiro. E teremos muito sucesso. Aqui tem uma frasezinha no final, que é da nossa empresa para vocês. Chame o sucesso para fazer parte de sua vida. Acredite no seu potencial criador, seja inovador, treine sua mente para vencer, estimule metas e, principalmente, lute pelos seus ideais. Obrigado.